Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos novamente voltar às nossas aulas de história, não é isso, pessoal? Espero que todos estejam aí animados para mais um dia de aula, tá bom? Espero que todos estejam bem e estejam aí dispostos a mais esses dias que nós vamos estar de aulas online, né? Todo mundo atento, já com o livro de história em mãos, né? Hoje nós vamos continuar falando sobre a Revolução Industrial, é o capítulo 5 do livro de história, tá bom? Nós havíamos, na última aula, já começado a falar um pouco sobre a Revolução Industrial, né? O que foi a Revolução Industrial? Foi a transformação total na maneira de produzir, né? Inclusive a mudança também da maneira, da própria mão de obra, né? Que nós podemos observar que eu falei para vocês na última aula, tá bom? E falei para vocês também que o primeiro país, ou seja, o pioneiro, o primeiro país até a Revolução Industrial foi qual país mesmo? A Inglaterra. Muito bem, então estão lembrando, né? Estão sabendo. Pessoal, mas que fatores contribuíram para que a Inglaterra ela se tornasse o primeiro país a ter a Revolução Industrial? Três fatores contribuíram para isso, beleza? O primeiro fator, pessoal, foi a acumulação de capitais. Depois nós tivemos também a disponibilidade de mão de obra e também os recursos naturais. Então, esses três fatores, né, foram os três fatores principais que contribuíram para que a Inglaterra se tornasse o primeiro país a ter a Revolução Industrial. Mas, professor, me explica aí o que seria essa acumulação de capitais. Pessoal, a acumulação de capitais é a acumulação de recursos. Tá? E aonde foi que a Inglaterra conseguiu acumular recursos para investir em fábricas, para investir na Revolução Industrial? Foi na exploração. Tá? Então, a Inglaterra ela explorava comercialmente vários países de vários continentes, inclusive continentes da América, da África e da Europa. Professor, me responde uma pergunta. O Brasil também está incluído nessa exploração comercial por parte da Inglaterra? Com certeza, sim. Né? Inclusive, na história do Brasil se fala sobre nesse período em que o Brasil ele foi, a maioria dos recursos, dos impostos pagos, ia diretamente para o governo inglês. Então, quando como eles começaram a acumular capitais vindo da exploração comercial de vários países, de vários continentes, eles tiveram recursos para investir, né? Por exemplo, na construção de fábricas. Tá? E então o governo inglês ele fez isso. Né? Mas, professor, o governo inglês diretamente investia na fabricação de fábricas? Não. Existia a burguesia. A burguesia era aquela classe, a camada social que fazia o comércio, beleza? Então, o que aconteceu? O governo inglês, como tinha vários recursos, tinha muito recurso, ele começou a emprestar dinheiro a juros baixos para a burguesia. Então eles começaram, a burguesia, né, os grandes empresários, né, que a gente pode falar assim, eles começaram então a ter recursos para investir aonde? Na criação de fábricas e promover, pessoal, a industrialização em várias cidades inglesas. Ficou claro esse aspecto aí, o primeiro motivo, né, o primeiro fator, ou o principal fator que contribuiu para que a Inglaterra se tornasse a pioneira na Revolução Industrial. Então, esse foi o primeiro e principal fator, que foi a acumulação de capitais. Sem capital, sem dinheiro, né? Sem recursos, ninguém faz nada. E a Inglaterra tinha de sobra no período para poder investir na Revolução Industrial. Beleza? Facinho? Outra coisa foi a disponibilidade de mão de obra. Olha só. Pessoal, o que acontecia? Antes da Revolução Industrial, muita gente vivia no campo, pouca gente vivia nas cidades. O que aconteceu? Os burgueses ingleses transformaram aqueles campos, né, onde viviam muitas pessoas em propriedades privadas. E aí eles começaram a formar pastagem, por exemplo, para a criação de carneiros. Esses carneiros forneciam a lã, que era a matéria-prima essencial para as indústrias têxteis inglesas. Então ficou grandes propriedades servindo apenas para um único modo de produção, que seria o algodão. Então muita gente que morava no campo passou a ir para onde? Para as cidades, porque não tinha mais emprego. Então o acúmulo de pessoas nas cidades, né, levou a uma multidão de pessoas desempregadas. E aí o que foi que aconteceu? Os burgueses se aproveitaram dessa situação onde tinha muita gente desempregada
e começaram a usar essas pessoas, a contratar elas a um custo muito baixo, com baixos salários e péssimas condições de vida, para poder trabalhar nas fábricas, tá bom? Então, disponibilidade de mão de obra foi o outro fator que contribuiu para que a Inglaterra tivesse, então, o pioneirismo, seja a primeira a ter a Revolução Industrial. E o terceiro fator foi os recursos naturais. Pessoal, tinha muito ferro e carvão lá na Inglaterra, que eram, então, os produtos essenciais para que houvesse, então, o aumento da produção. Para vocês terem ideia, o ferro servia o quê? Para o desenvolvimento da indústria pesada, que produzia o quê? Ferrovias, locomotivas, peças e maquinário em geral. O carvão foi o mais importante fonte de energia, porque o carvão alimentava as máquinas a vapor que impulsionavam a industrialização. Beleza? Então a Inglaterra tinha muito ferro e carvão. Então recursos naturais que ajudavam, né, na construção de máquinas e também na própria produção da indústria a vapor lá na Inglaterra. Então ficou claro, pessoal, a aula de hoje, né? Foi bem simples, né? Bem fácil. Então hoje nós falamos sobre o pioneirismo da Inglaterra. 3 principais fatores que contribuíram para que a Inglaterra fosse, então, o primeiro país a ter a Revolução Industrial. Tá bom? Lembra? Qual foi o primeiro? Acumulação de capitais. Segundo, recursos naturais em abundância. E também a mão de obra barata. Né? Tinha muita mão de obra, muita gente que precisava trabalhar nas fábricas com um preço muito baixo para a burguesia. Ficou claro, pessoal? Muito bem, então eu vou passar para vocês uma atividade, já no roteiro de atividades, além dessa aula, vocês vão ver aí as atividades que eu vou passar para vocês copiarem e responderem e enviarem no meu WhatsApp, tá bom? Bons estudos para vocês, até a próxima!